Boa noite a todos. É com muita alegria que estamos juntos mais uma vez nesse grande encontro. As nossas boas-vindas aos amigos e irmãos das casas do Reino Unido que estão conosco, com esse carinho, né? Transmitindo essa palestra ao vivo. O Grupo Bezerra de Menezes, o Fraternity, o Solidarity, o Spirit Society de Bournemouth, e também no Brasil a Sociedade de Estudos Espíritas Casa de Francisco e Lar de Clara, cujo dirigente é nosso querido palestrante da noite de hoje, o Newton Souza. Nosso abraço fraterno a todos aqueles que estão nos acompanhando lá do Brasil também, enfim, de todo o resto do mundo que está nos acompanhando nesse momento. Só gostaríamos de lembrar a todos que depois da palestra nós teremos o passe coletivo. E aqueles que desejarem receber, né, poderão colocar um copo d'água, uma jarra, uma garrafa de água, para que a água possa ser fluidificada, ok? Então, nós estamos, assim, bastante felizes de estar com todos vocês aqui agora, e vamos, então, nos concentrar, vamos acerenar as nossas mentes, os nossos corações, para fazermos a nossa prece de abertura. Senhor Jesus, Deus de infinita bondade, misericórdia e justiça, estamos agora conectados com seu amor, agradecendo imensamente por esses momentos de reflexão, de amor, e pela sua misericórdia nos dá de presente essa luz e essas energias abençoadas que nos alimenta, que nos sustenta, que nos dá a capacidade de continuarmos nesta caminhada, vencendo os nossos obstáculos, as nossas dificuldades. Obrigado, Senhor, mais uma vez, por estar nos abençoando nesses momentos, trazendo-nos as suas bênçãos de amor e luz. Que a paz de Jesus esteja em nossos corações e que nos preparemos nesse momento para receber as orientações que o palestrante nos traz, com a permissão de Deus e de Jesus. Obrigado, queridos amigos. Então, nós gostaríamos agora de passar o Newton Souza. O título da palestra é Tempos de Testemunho, para nos enriquecer de conhecimentos nesta tarde, de muita luz e de muita paz. Newton, é com você, fique à vontade. Meu querido Pedro, meus queridos irmãos espíritas ou não da Inglaterra que nos assistem nesse momento, é uma alegria imensa nossa estar compartilhando esse momento com vocês. E eu queria que nós todos, nesse momento, verdadeiramente, entregássemos o nosso ser em comunhão com Jesus, a Deus, a inteligência cósmica, a causa primeira de todas as coisas, para que nessa sintonia nós possamos desenvolver esse tema, para que possamos ser usados por Deus, pela espiritualidade benfeitora, os seus ministros espirituais, a fim de que possamos ter em nossa palavra, não a nossa palavra, mas a voz que vem do alto, a voz que vem dos nossos irmãos, na dimensão do Consolador prometido por Jesus, essa doutrina que revela e desvela as leis da natureza e que busca, de alguma forma, nos sacudir da poeira do materialismo ainda reinante em nossas vidas. Que possamos ser envolvidos
por aqueles que cuidam dos nossos destinos sobre a face da terra, pelos nossos orientadores espirituais, que eles possam estar próximos de nós, nos inspirando às melhores reflexões. Quero abraçar cada um de vocês que eu conheci na Inglaterra, com muito carinho, com muita gratidão, ainda hoje, por tudo que nos acolheram, nos abraçaram e nos deram oportunidade para que pudéssemos levar a mensagem da imortalidade aos inúmeros corações que pudemos encontrar naqueles momentos gloriosos, naqueles momentos doces de fraternidade espírita, além de todas as fronteiras. Graças a Deus, nós temos esse instrumento chamado internet, que faz com que a gente possa estar um pouco mais junto uns dos outros. E através da internet, sentir a vibração do outro, poder abraçar vibracionalmente, fluidicamente, uns aos outros. Eu quero agradecer a Deus por essa oportunidade bendita de agora, desse momento, dizendo a cada um de vocês, nós precisamos urgentemente aplicar a mensagem de nosso Senhor Jesus Cristo. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Amai-vos uns aos outros. Amai a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a vós mesmos. Amai-vos como eu vos tenho amado. Essa mensagem do Cristo é um dos pilares fundamentais desses tempos de testemunho que estamos vivendo. Aqui pela internet eu estava lembrando das cartas de Paulo e das dificuldades que Paulo enfrentou para disseminar a sua percepção do Evangelho aos irmãos cristãos daquele tempo. Eu realmente me recordo disso porque, nesse momento, nós estamos utilizando um veículo incrível e poderoso para fazer chegar as cartas do Evangelho aos corações dos nossos irmãos em atitude de fraternidade, em atitude de reflexão, em atitude de alerta e assim sucessivamente. Por que nós escolhemos esse tema, tempos de testemunho? Nós conversávamos com o nosso querido irmão Maurício a respeito de palpitações que acabam percorrendo e atravessando o coração de muitos de nossos irmãos nesse momento que o nosso planeta atravessa. Quero que os irmãos reflitam que não é a primeira nem a última pandemia, levando-se em conta que nós ainda vivemos num mundo de matéria, nós ainda vivemos numa matéria mutável, nós ainda não estamos vivenciando uma matéria quintessenciada, uma matéria etérea, nós não estamos ainda vivenciando um planeta de regeneração. Pelo contrário, nós ainda estamos com os dois pés, num planeta de expiações e provas, e por isso mesmo, tais flagelos acabam ocorrendo. Eu conversava com nossa mentora espiritual, Rosália Nancy, e ela nos revelava que há muito silêncio no mundo espiritual, especificamente porque este momento é um momento terreno, é um momento nosso. Este momento é um momento em que os homens, as mulheres deste planeta precisam refletir, precisam pensar sobre suas atitudes individuais, suas atitudes coletivas, suas atitudes planetárias. A única coisa que ela nos disse, de maneira bastante singular, foi que nós precisamos refletir sobre o que nós fizemos. Porque muitos de nós, nesse momento, costumamos olhar para os céus e perguntar para Deus por quê. Costumamos acreditar que Deus é o autor de tudo isso. Existe uma lei que o Livro dos Espíritos revelou a Allan Kardec na sua pesquisa espiritual junto aos espíritos, que é a lei de destruição. A questão 737 e a questão 738 são bastante claras no sentido de dizer que determinados flagelos são necessários para alavancar o progresso da humanidade. Porque esses flagelos visitam a humanidade em função da teimosia do próprio homem em não ter vislumbrado determinadas lições que Deus já vinha visitando o coração do homem há tempos. E que isso só acontecia em função dessa cegueira espiritual. Significa dizer, irmãos, de acordo com essas questões reveladoras, que nós estávamos momentaneamente cegos
para determinadas realidades do nosso entorno, em relação ao nosso semelhante, em relação à estrutura econômica, política, cultural, ideológica, religiosa também. Nós, os espíritas, os evangélicos, os católicos, os religiosos em geral, os frequentadores de templo, estamos todos sendo convidados a construir um templo aqui dentro de nós, a construir uma igreja aqui dentro de nós, a praticar o que Jesus anunciava para a mulher no poço de Sicar, quando ele disse assim: mulher, dia virá em que não haverá templo sobre a terra. Dia virá em que o coração será o altar de Deus dentro do próprio homem. Dia virá em que não haverá templos de pedra, porque o templo será a própria natureza, em que Deus como espírito, que só pode ser adorado como espírito, será adorado em espírito e em verdade. Esse é um dos pilares fundamentais da doutrina de Jesus, da expressão espiritual de Jesus, da espiritualidade crística. E nós precisamos perceber isso, porque nós vivíamos querendo materializar em tijolos a nossa religiosidade. Eu confesso a vocês, fiquei muito feliz em ver o que acontece na Inglaterra. Vocês alugam espaços, não existe propriamente um templo, não existe propriamente um espaço, porque, na verdade, esse processo em que não há uma propriedade de um lugar para se adorar a Deus, convida o indivíduo a adorar a Deus aqui dentro de você. Você precisa ser o templo divino na terra, para que você evite aquela ruptura, a ruptura extremamente nociva, que faz com que você entre num lugar religioso, num lugar dito santo, num lugar dito espiritual, e se sinta espiritual lá dentro. Sua voz muda, seu comportamento passa a ser afável, mas quando você sai de lá, é como se você voltasse a se plugar dentro da perspectiva comportamental do homem velho que você sempre foi. E aí, em casa, você se dá o direito de ser como se comporta, dentro de uma perspectiva, às vezes, agressiva, às vezes pouco afável, muitas vezes irritadiça. Nós precisamos questionar essa postura, porque não é o templo que deve fazer o nosso comportamento. O nosso comportamento precisa ser verdadeiro para evitarmos a hipocrisia, para evitarmos o verniz, para evitarmos esse mundo de exterioridade. O Espiritismo, como doutrina, consolador prometido por Jesus, fruto da profecia crística, em João 14, versículos 14 a 26, o Espiritismo nos convida a uma vida espiritual aqui dentro de nós. O Espiritismo fala que não é lá fora que existe o céu ou o inferno, é aqui dentro esse céu e esse inferno, e nós temos que administrar diversas escolhas para a construção desse céu dentro de cada um de nós. Essa dimensão espiritual está gritando nesse momento histórico planetário que nós estamos vivendo. Como quem diz, agora você tem que entrar no teu quarto, e em teu quarto em secreto, orar a teu pai, e orando ao teu pai que te vê, te atenderá. Você não precisa mais de olhares em volta de você, olhares humanos em volta de você. Ao mesmo tempo, você está convidado a tempos de testemunho, porque tenho visto irmãos religiosos que creem em Jesus, que creem na ressurreição, que creem na imortalidade da alma. Irmãos cristãos de todas as referências, com medo, apavorados, como se esse corpo nos definisse, mas esse corpo não nos define. Nós somos espíritos imortais, nós somos almas viventes. Deixando o corpo, continuamos a pensar, a sentir, a existir, a ser no mundo espiritual. Então, por que o medo? Mas o medo de perder pessoas amadas. Mas não se perde pessoas amadas, se muda de plano, e de outro plano também se auxilia, se ajuda, também interfere, também interage. Os nossos parentes nos visitam, os nossos parentes usam a ponte dos sonhos para se fazerem invisíveis a nós, ou usam a psicografia dos médiuns, os médiuns autênticos, para poderem dizer, estamos aqui.
Simplesmente nós somos herdeiros de um túmulo vazio. Já perceberam? A irmã Rosália dizia assim: vocês espíritas são herdeiros de um túmulo vazio. Querendo dizer que o túmulo está vazio. Se o túmulo está vazio, por que esse culto ao corpo? Porque esse medo, com certeza, é um instinto de conservação mais do que natural. Eu compreendo, eu entendo. Mas esse medo que tira de nós a fé, que tira de nós a esperança, esse medo que faz com que a gente saia pelos mercantis, comprando tudo e esquecendo do outro. Me lembro de uma história de Chico Xavier, quando o grande, cândido Chico Xavier chegava a comprar uma fruta um pouco mais madura e outra mais verde. Uma bem mais madura e uma outra verde. E um amigo que eu acompanhava perguntou: mas Chico, por que você faz isso? Eu disse: porque se eu levar todas as que são boas, vão ficar boas para quem mais? Olha o discernimento espiritual de Chico Xavier no detalhe. Nós precisamos perceber os detalhes. Temos pensado muito pouco nos detalhes. Agora, nossas casas precisam ser verdadeiros cultos do evangelho no lar. Nossos lares precisam ser verdadeiros grupos de oração, de evocação, de comunhão do pensamento, de irradiação do pensamento. Nossas casas, nossos lares precisam ser, e nossos momentos de oração precisam ser, momentos de intercessão por alguém que está doente, momentos de intercessão pelo planeta, momentos de intercessão, porque se nós espíritas compreendemos a lei dos fluidos, capítulo 14 da Gênesis, se nós compreendemos o laboratório do mundo invisível, capítulo 8º do livro dos médiuns, se nós compreendemos que os fluidos obedecem à estrutura das nossas intenções, nos nossos pensamentos, em ondas psicomagnéticas, psicoespirituais, elas serão capazes de alcançar inevitavelmente distâncias incomensuráveis em favor de quem esteja sofrendo, seja de Covid ou de um acidente, seja de Covid ou de um câncer, seja do que for, onde quer que esteja. Estamos sendo convidados a um espírito de maior fraternidade, não de egoísmo. Estamos sendo convidados a um testemunho diferenciado em que não tenhamos medo de morrer. Teremos todos os cuidados, porque até Jesus teve cuidado para não ser colocado na cruz antes do tempo. Porque quando Pedro revelou a ele próprio, aos discípulos, que ele era o Messias, ele disse assim: cuidado, não deveis falar isso para ninguém, guardai segredo disso. Porque ele sabia que se espalhasse que ele era o Messias, antes dele já tinham sido assassinados, executados 4 Messias que se disseram Messias. Então Jesus não apressou sua morte. Tomemos todos os cuidados. Na Bíblia diz assim: não tentarás o Senhor teu Deus. Obviamente, depois que todos os cuidados foram tomados, e se essa pessoa veio a desencarnar de Covid, podem ter certeza absoluta que estava no quadro reencarnatório dela. Podem ter certeza absoluta que estava no seu programa espiritual viver esse momento. Não, eu discordo, meus irmãos, de alguns palestrantes que dizem que isso aí tem a ver com o karma coletivo lá de Roma, com o karma coletivo lá da Idade Média. Não propriamente. Por quê? Existiram médicos que envenenaram pacientes, podem desencarnar de Covid. Existiram enfermeiras que participaram das experiências nazistas de maneira consciente, podem desencarnar de Covid. Existem suicidas que se mataram envenenados, podem desencarnar de Covid. E há uma convergência desses resgates no momento. Mas o resgate é individual. Não se trata de uma comunhão de ações de todas essas pessoas. Precisamos ter cuidado com isso. Alguns podem ter, sim, quadros coletivos, mas também existem os quadros individuais. Precisamos ter equilíbrio para analisar com racionalidade. A nossa doutrina é uma doutrina de razão com fé e fé com razão, num ponto de equilíbrio chamado bom senso, como Allan Kardec mesmo nos apelava a um bom senso na análise de todas as coisas. Quero lembrar aos nossos irmãos, recorrendo a Gênesis, capítulo 1, versículo 27, que Deus criou o ser humano antes de criar o barro. Eu queria que vocês prestassem atenção na sequência do Gênesis, para vocês perceberem que a intuição hebraica foi assertiva. Deus criou o ser humano primeiro.
e só depois criou o barro. E em seguida soprou no barro. É curioso pensar nisso, porque o ato de soprar é o ato de tirar de dentro esse ar para colocar no barro. Deus tirou de dentro de si algo que já tinha criado. Mas se não tinha o barro antes, Deus criou onde? Se não tinha o barro ainda para soprar, Deus criou onde? Deus criou nele. Deus criou dele. Se nada mais havia no que tange a essencialidade da centelha divina, Deus criou nele. E se Deus criou nele próprio, Deus nos soprou de dentro dele para ser alma vivente no barro. Não é incrível? Não é poético? Não é revelador? Se nós fomos criados dele e nele, somos simplesmente imortais. Os próprios suicidas que trazem seus depoimentos através de inúmeros médiuns revelam essa sua grande decepção. Tentaram se matar e não morreram. Porque essa essência é indestrutível. Então, meus amigos, com todo respeito, não quero magoar ninguém, cuidado com mensagens apocalípticas, cuidado com mensagens escatológicas, cuidado com mensagens que falam como que do fim do mundo, como se o espírita cristão precisasse se preocupar com isso, não soubesse que é imortal, não soubesse que tudo concorre para o bem e para o progresso, não soubesse que apesar da lei de destruição estar atuando, há uma lei de progresso atuando em tudo, no detalhe, do micro ao macrocosmo. Por isso mesmo, precisamos resguardar-nos em serenidade, mas uma serenidade ativa, não uma serenidade egóica, fechada em nossas casas. Não estou dizendo para a gente sair nos meios das ruas. Eu não estou precisando sair do meio da rua para poder chegar até vocês. Então vocês façam áudios, façam gravações, façam lives, se movimentem, criem momentos de oração coletiva, criem, através da criatividade, nós estamos sendo chamados a criar outros mecanismos e outros meios de vivenciar o que vivenciamos na casa espírita. O passe à distância, a oração intercessória, a comunhão de pensamentos, a irradiação de fluidos. Tudo isso nós estamos sendo convidados a viver nesse momento, o que prova que a doutrina do Espírito está muito à frente mesmo, porque ela já dizia, essa forma de religião não é convencional, nem religião propriamente dita é. Na verdade, é uma forma de adoração a Deus em espírito e em verdade. Lei de adoração do Livro dos Espíritos deixa isso muito claro. Não há necessidade de exterioridade, de culto externo. Não há necessidade de rito. Não há necessidade de ritual. Com todo respeito, porque é tudo possível àquele que crê. Com todo respeito a quem acha necessário para si. Mas o espírita cristão é convidado a uma adoração por dentro daqui até Deus. Porque o reino dos céus está dentro de você. O reino dos céus está dentro de nós. Jesus já falava isso, porque essa essência divina está em nós. Nós somos essa essência divina, hoje vivenciando estruturas de personas, experiências reencarnatórias. Hoje eu sou Newton Souza, mas tive muitos nomes. Como teremos muitos nomes no decorrer das encarnações progressivas, enfim. Por isso nós precisamos nos apropriar de nossa identidade. Nossa identidade é divina, porque veio de Deus. Nós somos aqueles filhos pródigos que temos que ir para o mundo, nos envolver com a lama, aspas, da matéria, para poder colher o que nós fizemos e voltar para casa. Simplesmente, nós somos aqueles seres criados por Deus, mergulhados na matéria, para podermos evoluir por si mesmos. Somos criados simples e ignorantes para essa escalada evolutiva, porque do átomo ao arcanjo, tudo se encadeia na natureza. Por isso, meus irmãos, serenidade, mas uma serenidade que não pode ser ociosa, uma serenidade ativa, que use os mecanismos de nossas mentes na manipulação dos fluidos em favor dos mais necessitados, em favor de nós mesmos, em favor do planeta. Momento de orar e pedir a Deus inspiração a algum cientista.
Momento de orar e pedir a Deus inspiração aos médicos e enfermeiros que estão no fronte desta batalha espiritual e terrena. Momento de orar e de exercer mais fraternidade, porque há famílias que precisam não só do pão material, como aqui no Brasil se precisa muito, mas talvez aí se precise de um pão espiritual. Está mais do que provado que o ser humano foi colocado agora para conviver consigo e com os seus. Porque muita gente fugia de casa, porque muita gente saía de casa para tentar viver uma fuga lá fora, porque muita gente usava o próprio trabalho como uma forma de fugir de si mesmo, da realidade, porque muita gente chamava tédio viver dentro de casa, porque muita gente não conseguia sequer reconhecer a esposa, reconhecer o filho, porque muita gente não conseguiu sequer perceber que o filho cresceu, porque muita gente não conseguia sequer brincar com o seu filho, porque muita gente não conseguia sequer mais ler um livro, porque não dá tempo, a vida é corrida, não dá tempo. Como dizia Dalai Lama, me impressiona um homem, passa a vida perdendo dinheiro, ou melhor, passa a vida trabalhando para ganhar muito dinheiro, depois gasta o dinheiro tentando recuperar a saúde e, enfim, morrer. Qual o sentido de uma vida em que você passou a sua vida inteira correndo, suando, perdendo a saúde para ganhar dinheiro, para depois gastar o dinheiro tentando recuperar a saúde e, enfim, morrer? Nós precisamos pensar agora no que é verdadeiro. O que é verdadeiro? O que ficou? Para você espírita, frequentador de casa espírita, estudioso de livro, estudioso de grupo, o que ficou? O que verdadeiramente está aí como verdade dentro de você? E agora? Não é hora de aplicar essa verdade? Não é um tempo de testemunho? Os cristãos do passado se lançavam nas arenas para morrer. Hoje, nós não precisamos nos lançar nas arenas para morrer, porque a arena está aqui dentro de nós. São nossas feras interiores. Nosso orgulho, nosso egoísmo, nossas sombras. Nós precisamos iluminar essa sombra interior através desse processo reflexivo. Muitas pessoas têm depressão, muitas pessoas têm ansiedade, muitas pessoas pensam em suicídio. Muitas dessas pessoas estão precisando de vocês, espíritas, ingleses. Estão precisando de vocês que estão vivendo alguma espiritualidade interior. É necessário um momento para produzir textos, nem que sejam breves. Produzir pequenas frases que possam ser veiculadas. Produzir positividade em meio a esse caos, sem fugir ao realismo do momento grave que nós vivemos. Mas produzir, dizer, falar, testemunhar o Evangelho de Jesus nesse momento. Ele foi para a cruz calado. Por isso foi comparado a um cordeiro, porque derramou apenas 2 grossas lágrimas. Ele foi para a cruz calado, porque ele sabia que ele precisava passar por aquela provação. Nós não estamos sendo injustiçados por Deus. Não, ninguém pense aqui, porque pode ter sido uma conspiração, porque foi produzido em laboratório. Existem estudos, são muitas informações. Nós não estamos com acesso específico, mas nada disso interessa no momento em que eu percebo que é um momento de testemunho individual e de testemunho coletivo. Um convite planetário a pensarmos que agora são os animais que podem sair às ruas, porque eles tinham perdido espaço, ou nós tínhamos engaiolado cada um deles. É um momento em que o azul do céu parece mais azul. É um momento em que o ar que nós respiramos parece estar mais puro. É um momento em que aquele lucro todo exorbitante, em que não se tinha nenhum de colocar essas cifras, não está valendo de mais nada. É um momento em que nós estamos sendo convidados a uma simplicidade de termos em nossas casas o básico necessário à nossa sobrevivência, em que nós vamos ter que pensar e repensar o supérfluo em nossas vidas. É um momento de desmaterialização. É um momento de desapego. É um momento que nós já deveríamos estar vivendo, porque agora nós estamos sendo colocados de frente
para a nossa finitude. Sim, a nossa finitude corpórea. Sim, porque nós só paramos para pensar nisso no dia de velório. Nós só paramos para pensar na finitude do corpo nos momentos em que alguém, um vizinho, parte para o mundo espiritual. A nossa finitude é real e existe. Os egípcios já intuíam. Os chineses, os hindus já intuíam. Na China antiga, no Egito antigo, já se falava disso. Os hindus, nos Upanishads, nos Vedas, no Bhagavad Gita, já falava dessa realidade. A finitude existe na perspectiva corpórea, na perspectiva da persona, do Newton Souza, do seu Pedro, da Fátima, do Maurício, do Gilson, dos irmãos em geral. E por que a gente não diz eu te amo agora? E por que a gente deixa passar o tempo para expressar abraço, carinho? Já perceberam? As redes sociais tomaram muito tempo da gente, juntamente com o nosso trabalho e a nossa sofreguidão por ganhar dinheiro e construir castelos de areia. E aí a gente não tinha tempo para o abraço. Nós não tínhamos tempo para revelar o nosso amor, expressar a nossa gratidão. E agora aparece um vírus, que também é princípio inteligente do universo. Ele aparece e nos coloca em casa e evita que a gente possa se abraçar. Perceberam? Que nós perdemos o que desvalorizamos. Não tem propriamente a ver com Deus. Deus quer a nossa paz, Deus quer o nosso crescimento, Deus quer o nosso progresso. Tem a ver com a gente, com os nossos desperdícios. Hoje, como tem valor no mercado das emoções um abraço? Hoje, como tem valor no mercado das emoções um beijo? Hoje, como tem valor no mercado das emoções um aperto de mão? Um tapa no ombro para dizer, eu estou contigo, você não está sozinho. Estamos sendo chamados a valorizar essas pequenas coisas. Estamos sendo chamados a um testemunho que retirou de nós tudo que era desnecessário. Que retirou de nós uma religiosidade externa para podermos viver algo aqui por dentro de cada um de nós. Que destronou poderosos. Que fez com que poderosos ficassem aturdidos em seus castelos de areia, em seus tronos de verniz. Sim, porque o vírus desafiou o tirocínio de muitas inteligências. E também revelou muitos tiranos. Revelou muitas falsidades, muitas hipocrisias. Um sábio hindu um dia disse, momento de crise, o momento em que você nota que há uma sujeira no canto da sala, é um momento de luz. Você só notou porque há mais luz. Nesse momento há mais luz para podermos enxergar o detalhe que nós estávamos deixando escapar. Qual é o teu testemunho? Você está sendo chamado aqui testemunho nesse momento. Testemunho de fé, testemunho de esperança, testemunho de imortalidade, testemunho de consolação, testemunho de palavra, testemunho de estender as mãos e abençoar, mesmo que à distância. Testemunho de movimentar seu cérebro em criatividade para produzir textos de enlevo, de crescimento espiritual. Então, eu queria que você pensasse verdadeiramente nesse momento da sua vida. Essa proposta desse tema é intimista. Eu não posso responder isso para você. É você que tem que fazer essa reflexão. Porque não são férias. Não. As quarentenas do planeta não estão nos convocando a uma ociosidade. As quarentenas estão nos oportunizando produzir algo
verdadeiro, essencial, que não vai precisar mais de pompa, de luxo, de aparência. Tudo isso já acabou. Tudo isso perdeu sentido. Como é que eu vou agora exaltar ou gritar o meu status se estou sendo desafiado a entrar em contato comigo mesmo? Claro, nós sabemos que muitas pessoas permanecerão teimosamente estagnadas, mas outras despertarão. Eu sugiro a quem desperte que fale, que grite até. Eu sugiro a quem desperte que sacuda o irmão ao lado. Eu sugiro a quem desperte que possa, de alguma forma, estimular a que outros também acordem e percebam esse momento. Esse momento é o momento da caridade. Esse momento é o momento de repartir o pão. Esse momento é o momento em que precisaremos nos ajudar mutuamente. Nem que seja com máscara, com luva, nem que seja blindado, mas as nossas mãos precisarão se estender na direção do outro. É um momento de fraternidade universal. É um momento em que precisamos cada vez mais exercitar a fraternidade universal. A África continua precisando da nossa ajuda e outras famílias que passam fome em outras regiões do planeta precisam de nós. Precisaremos ver que sobrava na nossa mesa. Mais do que nunca, começaremos a perceber esses detalhes. E se você passar por esse processo, agradeça a Deus, porque com certeza você estará se abrindo a uma sintonia mais profunda e mais alta com Deus, que é o Criador, que te criou não para ser corpo, porque você não é pó, que te criou não para ser matéria, simplesmente, que te criou para ser espírito imortal e manifestar a sua glória aqui na terra. Você está sendo convidado exatamente a isso, a descruzar os braços, a fazer alguma coisa por si mesmo e pelos teus semelhantes, a perceber mais a essência de Deus nesse silêncio. É sim, há um silêncio agora. Perceberam? Há um silêncio que nos convoca a uma oração mais verdadeira, mais profunda. Não tem ninguém olhando. Você não tem para quem se amostrar. É simplesmente um momento teu com Deus. Pare para perceber tudo isso. E eu tenho certeza absoluta que você vai começar a traduzir expansões conscienciais dentro de você para verdadeiramente aproveitar essa oportunidade. Esse momento tão cruel, esse momento tão difícil, esse momento em que choramos uns pelos outros, choramos pela Itália, choramos pela China, choramos pela França, choramos por todos os países, choramos pelo Brasil, esse momento que choramos por aqueles que estão partindo, deixando seus corpos dentro dessa pandemia, é também um momento de fé, é também um momento de fortalecimento, é também um momento de reflexão, é uma oportunidade bendita de crescimento interior, porque quando tua luz se acender, já haverá mais luz no mundo. E se cada um acender sua luz, como dizia Jesus, que brilhe a vossa luz, vai haver mais luz no mundo. E quanto mais luz no mundo, mais próximos nós estaremos da solução. Quanto tempo vai durar? Perguntam muito isso. O tempo que for necessário. Para que a maioria possa perceber. O tempo que for necessário. Para que uma parte significativa possa entender, possa compreender todas as lições que nos são trazidas nesse momento. Nesse momento. Volto a dizer para vocês, os espíritos benfeitores silenciam para um testemunho terreno. Vocês se lembram de Joana d'Arc? Nos últimos momentos, ela deixou de escutar as vozes. Porque aquele testemunho era dela, somente dela.
É como se Deus dissesse: você não pode se escorar em nada. Você precisa se escorar na sua fé pessoal. Ela ficou sozinha, mas ela ouviu as vozes assim que seu corpo tombou às cinzas. Perceberam? Os momentos de testemunho são solitários. Jesus pediu para os discípulos: orem comigo. E os discípulos dormiram. Um sono estranho. Um sono que não era comum. E Jesus sozinho, no Getsemane, chegou até a dizer: Senhor, se for de tua vontade que eu não sorva esse cálice, que assim se faça. Mas se for de tua vontade, que assim seja. Nós precisamos aprender a orar com Jesus. Se for de tua vontade. Se for de tua vontade. Se for de tua vontade. Colocar a vontade de Deus antes da nossa vontade pessoal. Nossa vontade pode até ser boa. Nossa vontade pode até ser reta. Mas a vontade perfeita é de Deus. A inteligência suprema. Que tudo sabe, que tudo vê. E que nos enxerga por dentro. Eu espero que essas palavras possam afagar você. Eu espero que essas palavras possam encorajar você. Eu espero que essas palavras possam fazer com que você testemunhe o Evangelho de Jesus nesse momento grave da humanidade. Eu espero que nós estejamos de mãos dadas, mesmo distantes, de mãos dadas, para exaltar os princípios da mensagem de Jesus. O homem que não é homem, porque ele é a própria mensagem. Então, quando eu falo de Jesus, eu estou falando da palavra. Eu estou falando da mensagem dele que se corporifica para falar a acústica de nossos corações. Que você possa sintonizar com essa palavra. E ter a coragem que ele teve de dizer: que se cumpra a tua vontade, meu Pai, que está nos céus. Que possamos fazer a nossa parte e entender que Deus cuida de todo o resto. Se soubermos ser fiéis na nossa parte. Eu quero abrir esse espaço, né, que resta para alguma pergunta, algum questionamento. Eu acho que é interessante nesse momento para a gente poder trocar ideias e a gente poder tornar mais dinâmica essa live. Fiquem à vontade, por favor. Eu peço a ajuda do Gilson, do Maurício, do seu Pedro, da Fátima, que possam nos auxiliar nesse momento e que a gente possa responder a alguma pergunta, se vocês puderem me ajudar, por favor. Pois não, seu Pedro? Você falou uma coisa que chamou bastante atenção, talvez vai solucionar a dúvida de muitas pessoas, ou pelo menos orientar, né? É com relação que nessas situações em que nós vivemos hoje, a gente passa a sentir mais gratidão pelo que nós temos, porque muitas vezes nós, nessa correria da vida material, nós não damos valor a coisas assim aparentemente pequenas. E quando nós chegamos numa situação dessa, nós começamos a perceber que aquelas coisas aparentemente pequenas, elas têm um valor muito grande. Então, esse aspecto, talvez você pudesse falar um pouquinho mais para que a gente se conscientize cada vez mais sobre essa questão. Excelente questão, excelente colocação, especialmente porque, não sei se vou dar aqui um exemplo.
Vou dar um exemplo aqui sobre camisa. Suponha que você tenha muitas camisas no seu guarda-roupa. É uma trabalheira para poder escolher. Sua atenção é extremamente dividida. Nunca nós tivemos uma geração tão indecisa, porque são muitos estímulos, são muitas escolhas, são muitas opções. E aí a pessoa fica extremamente confusa. Isso também contribui para a pessoa não saber o que ela é. Isso contribui para fazer a pessoa se perder do seu rumo, do seu caminho de autoconhecimento, porque são muitos estímulos externos. É impressionante como o mundo oriental tem muito a nos ensinar. Os iogues costumavam vendar os olhos, tapar os ouvidos, fechar a boca. Eles costumavam tentar suprimir os sentidos físicos que faziam com que eles se conectassem com o externo, para que eles pudessem perceber mais o interno. De certo modo, foi cortado de nós uma série de opções, digo sensíveis, porque com certeza as pessoas estão acessando a internet, estão em contato com muitos estímulos, com certeza, mas foram reduzidos os estímulos que estariam mais em contato com a nossa manifestação física. E isso acaba fazendo com que a gente fique mais atento. Acaba fazendo com que a agulha que caiu seja percebida. Acaba fazendo com que aquela cor seja mais viva. Acaba fazendo com que haja mais vida. Eu me lembro do filme Sociedade dos Poetas Mortos. Fugi desesperadamente para a floresta para descobrir a essência da vida, para que ao morrer não vir a se revelar a mim que não vivi. Quer dizer, viver é perceber os detalhes. Entender o sentido das coisas é ver o desabrochar das flores, ver o sol, ver o céu, perceber as estrelas cintilando na noite escura, nos visitando com sua luz. Então, na verdade, nós estamos sendo convidados a uma percepção mais fina. Isso mesmo. E aí, nós também estamos sendo convidados a agradecer. Agradecer pela vida, agradecer pela família, agradecer pelo que nós podemos viver agora mais junto, mais perto, mais próximo. Agradecer por cada coisa e perceber o que não é mais necessário a cada um de nós. É como se fosse uma separação do trigo e do joio. Isso não me serve. Isso aqui me serve. Então, nós estamos exatamente nessa encruzilhada. Vamos a uma próxima pergunta. Quanto mais pudermos interagir com outras perguntas, nós tornaremos ainda mais dinâmica a nossa interação. Newton, a pergunta está na tela. É só você ler, por favor. Gilson, eu estou tentando ler, mas está cortado, sabe? Pode fazer a pergunta, Gilson? Eu sei que a pessoa começou a pergunta dizendo, quando você fala do tempo necessário, não seria o tempo de reforma íntima? Pronto, é isso. Nós não temos condição de acessar a natureza divina no que tange aos seus planos mais profundos. Significa dizer que nós não temos condição de delimitar esse tempo. Quando eu falei do tempo necessário, é o tempo necessário para uma mudança significativa. Uma mudança que nós ainda não conseguimos acessar. Que tipo de mudança efetiva é essa? Existem estudos dizendo que os restaurantes vão ter que ter ambientes mais caseiros. Existem estudos dizendo que
os alimentos e outros produtos vão ser vendidos muito mais pelas redes sociais, em delivery. Existem estudos que falam que as pessoas vão trabalhar muito mais em casa, mas são especulações. Nós estamos no meio do turbilhão e ainda não nos é possível perceber a consistência dessas transformações. Porque tem muita gente extremamente otimista dizendo: o planeta vai mudar, as pessoas vão mudar, vai ter um salto quântico. É questionável, porque nós sabemos que no planeta existem pessoas de variado processo evolutivo e cada um percebe de uma maneira diferente. Significa dizer que se houver uma mudança, ela não é uniforme. Toda mudança ela ainda é dialética. Toda mudança ainda preserva o passado, convivendo com o que possa ser o futuro, convivendo com a dialética do presente. Então, há uma luta de forças dentro de cada um. Então, nós não temos como delimitar. Não, quando se fala de reforma íntima, não estamos falando daquela maneira simplista, reforma íntima de maneira simplista. Nós estamos falando de mudanças concretas, significativas, em que as percepções em relação ao mundo, ao outro, a Deus, à religiosidade, à cultura, ao comércio, à matéria, às coisas materiais, isso tudo vai estar sendo modificado na pessoa. Mas nós sabemos que há um tempo para mudar isso, porque são hábitos poderosos que criaram redes neurais. E você sabe muito bem, querido Paulo Silva, você que nos fez a pergunta, que mudança é um processo. E esse processo é lento. É lento. Por isso que nós falamos que alguns mudarão, mas outros não. Alguns mudarão, mas outros permanecerão estagnados. E o planeta, ele caminha sempre assim. Evoluídos com menos evoluídos e vice-versa, para gerar a rotação do motor do progresso. Ok? Próxima pergunta. Fabiana Mello, data limite tem a ver com o momento? Eu tenho uma visão bastante particular sobre data limite. Eu penso que Chico Xavier falou de algumas coisas que ele próprio pensava, especulações que ele próprio tinha, e passaram a atribuir isso como uma revelação espiritual. Chico Xavier era muito fiel a Allan Kardec, e Allan Kardec sempre alertou que nós tivéssemos cuidado com espíritos que delimitam datas. Até porque, minha querida, nós temos muitos calendários no planeta. Inúmeros calendários no planeta. Muita gente falava de 2012 por causa dos maias. E veja que, efetivamente, nada aconteceu. Do ano 1000 para o ano 1001 foi uma panaceia na Europa medieval e as pessoas esperavam o apocalipse. E, efetivamente, não aconteceu. Porque são processos de transformação e mudanças de ciclos. Eu não posso dizer que essa pandemia é uma mudança de ciclo, porque eu já tive a cólera, eu já tive a gripe espanhola, e não representaram mudança efetiva de ciclo. Nós precisamos olhar para isso com muito equilíbrio. Uma coisa que eu defendo é que nós ainda estamos em expiações e provas. O mal ainda predomina. Um dos critérios para Allan Kardec classificar um mundo de expiações e provas é a predominância do mal. No entanto, nós temos impulsos para o bem no momento. Quando o bem sobrepujar o mal, nós começamos a ter um planeta de regeneração, para depois caminharmos para mundo feliz e depois mundo celeste. E isso leva milênios. Milênios. Porque nós sabemos que as mudanças são lentas em cada indivíduo e nas coletividades. Então, não tem a ver com a data limite, que foi colocada como sendo 2019. A data limite precisa ser repensada no caráter de interpretação que possa se dar a ela. Nós ainda teremos muito processo histórico pela frente entre as nações. Algo que eu concorde no que pese a essa pandemia ter evitado alguns processos de guerra que estariam prestes a acontecer.
isso é efetivo, isso é perceptível do ponto de vista histórico, devido às tendências que nós estávamos observando de como a humanidade estava caminhando e as nações estavam se relacionando. Então, para você ver como existe um bem em tudo, existe um propósito em tudo. Então, verdadeiramente, eu penso que essa condição de data limite precisa ser repensada. E nós precisamos também entender que médiuns erram. Os médiuns podem errar. Todas as pessoas podem errar e falhar. Profetas como Samuel, por exemplo, se equivocaram. Ele inicialmente não identificou que Davi seria o grande sucessor que daria consolidação à civilização hebraica. Então, existem falhas, sim, existem erros de interpretação mediúnica e assim sucessivamente. Por isso que não deve haver data limite para espírita. Nós somos imortais. Não existe uma condição em que uma data tenha que delimitar efetivamente algo, porque existem muitas datas e muitos calendários. Nós precisamos pensar com mais equilíbrio, com mais racionalidade. Nós precisamos pensar entendendo que a transição planetária tem que começar aqui dentro de mim. Se ela não começar aqui dentro de mim, ela não acontece lá fora, não. Poliana Sampaio, você pergunta se os irmãos espíritas, por que os irmãos espíritas querem se esconder, não querem assumir que são espíritas? Poliana, eu também tenho uma visão particular a esse respeito. Allan Kardec, ele não queria que a gente saísse por aí dizendo: ei, eu sou espírita, eu sou espírita, eu sou espírita. A palavra espiritismo, ela serve para definir uma doutrina que revela algo. É muito diferente o espiritismo de qualquer outra coisa. Muito. Por isso que a gente insiste em não chamar o espiritismo de religião, senão eu reduzo o espiritismo a um aspecto só, quando tem ciência e filosofia. Por isso, Allan Kardec foi forçado a ter que dar um nome. Mas na hora que ele deu um nome, houve reação de outras filosofias e houve reação de outras pessoas. Mas como é que eu dou um nome a leis da natureza? Porque reencarnação é lei da natureza, progresso é lei da natureza, causa e efeito é um princípio das leis que regem o universo, comunicação dos espíritos é uma lei da natureza, multiplicidade dos mundos habitados é lei da natureza. Então, na verdade, o espiritismo só veio revelar algo que já existia. E quando o espiritismo revela algo que já existia, ele não está dizendo que você tem que acreditar nisso para poder se salvar, ou você tem que crer nisso para poder isso ou aquilo. Não, não. Inclusive, Allan Kardec pensava que o espiritismo tinha que ser um auxiliar das outras religiões para explicar milagres, para fundamentar a fé dos católicos, fundamentar a fé dos evangélicos, fundamentar a fé dos budistas e assim sucessivamente dos umbandistas, enfim, de todas as expressões de fenômenos sobrenaturais, ditos sobrenaturais, e que Allan Kardec identificou como naturais porque já faziam parte das leis de Deus, só não tinham sido visíveis. É como se Allan Kardec tivesse descoberto um microscópio que deu para enxergar o mundo espiritual, um telescópio ou um aparelho. E esse aparelho é o aparelho da mediunidade, para enxergar o mundo espiritual que nós não víamos até então. Então, desse modo, eu não vejo como uma grande necessidade eu ter que assumir um rótulo. Não, não. Simplesmente na hora que eu falo de reencarnação, eu estou falando de leis da natureza. Eu falo de lei de progresso, eu estou falando de lei da natureza. O espiritismo é tudo isso. Allan Kardec teve que dar um nome. Mas aí, no momento que a gente assume um rótulo, nós criamos resistências e criamos barreiras. A grande verdade é que nós espíritas, nós descobrimos, através dos estudos espirituais, das pesquisas de Allan Kardec, realidades espirituais que precisamos divulgar para as pessoas, para que elas percebam que elas são espíritos imortais, para que elas percebam a arquitetura divina em tudo, desde a reencarnação até a transmigração das almas entre os planetas e assim sucessivamente.
Por isso, não é um ponto que a gente precise discutir com os nossos irmãos. Obviamente, nós precisamos testemunhar o Espiritismo através dos seus princípios, onde quer que a gente vá. Se a gente está num velório, se a gente está em família, nesse momento de pandemia, nós precisamos testemunhar, mas não como se a gente testemunhasse uma fé. Essa fé que nós testemunhamos já é a fé em Jesus. Nós estamos testemunhando a fé em Jesus. Jesus não é diferente do Espiritismo. Jesus não trouxe nenhuma religião. Por isso que a gente não precisa ficar levantando uma bandeira. Não. A única bandeira que a gente levanta é Jesus. E Jesus já falava da multiplicidade dos mundos habitados, quando ele dizia: há muitas moradas na casa de meu pai. Jesus já falava da lei de causa e efeito, quando ele dizia: vai e não peques mais para que não te suceda o pior. Jesus já falava da reencarnação, quando dizia que era necessário ao homem nascer de novo, quando ele revelou que João Batista era Elias reencarnado. Então, tudo quanto pregamos não tem a ver com ismo. Não tem a ver com ismo. Tem a ver com o que já existe e que já é de Deus. É isso que nós somos, filhos de Deus, antes de tudo, sem rótulos, sem nenhum rótulo. Tem horas que não dá para ler o que está escrito, sabe? Eu não consigo ler o que está escrito. Então, seria bom a voz de outro alguém para ler a pergunta, sabe, Gilson? Porque ajuda na interação e na quebra de monotonia. Nilton, a pergunta vem da Ellen Dias. Ótimo. Como podemos ajudar as pessoas que estão se desesperando nessa hora? Medo de perder os seus, de morrer? Indica algum livro ou algum vídeo? Vejam bem, a internet tem inúmeros testemunhos, desde o programa Pinga Fogo, de Chico Xavier, desde os relatos das psicografias de Francisco Cândido Xavier e de outros médiuns, para que a pessoa possa começar a entrar em contato com essa possibilidade de convicção, com essa possibilidade de conhecimento espiritual a respeito de sua própria essência. A própria Bíblia traz inúmeros relatos a respeito de não temer e confiar em Deus. Os salmos são também relatos profundíssimos da cultura hebraica que revelam que não devemos temer nada porque Deus está por nós. O próprio Evangelho, o testemunho de Jesus. Então, você também precisa ler, se aprofundar, para poder melhor ajudar essas pessoas. Mas é muito importante que você não entregue só nas mãos da pessoa, não. Fique junto, telefone, passe um WhatsApp, digite alguma mensagem, mande para ela algum vídeo de palestras que falem sobre essa essência espiritual que todos nós temos. Assim você pode, com certeza, testemunhar e ajudar essa pessoa a também perceber a sua essência espiritual. Pode continuar, Gilson. Nilton, sobre a sua fala de levar o evangelho às pessoas, escrever mensagem, como podemos direcionar para os jovens que insistem em não crer na espiritualidade independente da religião? Muitos desses nossos jovens e das crianças da atualidade já foram religiosos em outra encarnação e já falharam muito como religiosos em outra encarnação. Por isso que hoje em dia eles têm tanta resistência à religião. Eles também representam um momento crucial em que a religião é defrontada por causa da hipocrisia. Eles representam também um momento de questionamento para que a futura humanidade esteja livre de manipulações de religiosos que muitas vezes querem deter toda a verdade e assim controlar as pessoas. Então, não veja com maus olhos, porque há uma representação de um novo tempo nisso. Porém, eu diria para você que nós temos muitos subsídios com o Espiritismo para oferecer a esses jovens elementos, principalmente por causa da ciência espírita e da filosofia espírita. Os jovens, eles não estão conseguindo escutar o aspecto religioso, mas nós temos o aspecto científico. É impressionante quando
quando a gente estava podendo fazer palestras presenciais, impressionante quando eu fazia palestras científicas, impressionante o número de jovens, e impressionante como eles começavam a perceber Deus a partir dessas palestras científicas. Então, vejam bem, um dos erros da Europa, com todo respeito aos irmãos, é querer empurrar evangelho numa mentalidade que já saturou de um evangelho mal pregado, de um evangelho mal vivido por parte de determinados grupos religiosos. Então, determinadas mentalidades europeias precisam de ciência e filosofia, filosofia e ciência, para poderem se encontrar com Jesus novamente. E o Espiritismo tem todos os subsídios para isso. Precisamos saber usar. Eu descobri que nós precisamos ter cuidado com a didática. Veja bem, numa palestra como essa, cada um vai me entender de um jeito e eu também vou comunicar de um jeito. E muita gente não vai entender o que eu comunico. Então, muitas vezes, é muito interessante assim. Um amigo meu, que era evangélico, chegou para mim e disse assim: Newton, você que é espírita, me explique o que é que acontece com a minha esposa, porque quando ela chega em determinados ambientes, ela fica impregnada por alguma coisa que aconteceu no ambiente, alguma, sei lá, eu não sei o que é, ela fica estranha, ela fica diferente. Depois a gente veio a descobrir que o casal brigou, depois a gente veio a descobrir que alguém morreu naquela casa. Aí, ao invés de eu explicar para ele, eu disse assim: meu irmão, você leria um texto que eu tenho para lhe oferecer? Peguei o capítulo 14 da Gênesis, tirei uma cópia e entreguei para ele. Ele foi ler com a esposa. Ele ficou impressionado. Ele disse: Newton, eu nunca imaginava que o espiritismo fosse desse jeito. Perceberam? Chico Xavier também fazia isso. As pessoas perguntavam coisas para ele, ele dizia assim: eu acho que tem no capítulo tal do livro tal. Mas o Chico não respondia. Porque ele fazia a pessoa ter o esforço de conhecer. Porque a pessoa lendo em loco, ela vai ter uma apreensão melhor até para depois discutir com você, conversar com você, e vai ter maior consistência. Um dos graves problemas que nós enfrentamos no ensino da doutrina espírita é a didática, sabia? Eu já perguntei muito à irmã Rosália, por que fulano tem 20 anos de espiritismo e não muda? Por que fulano tem 30 anos de espiritismo e continua na mesma? Continua no mesmo ciclo, são as mesmas ideias, são os mesmos problemas. E a irmã Rosália pediu para eu pensar. Depois de 3 meses, eu voltei a perturbá-la, porque eu não tinha encontrado a resposta. Ela pegou e me disse assim: meu filho, o problema está no método. Eu disse: como assim? No método de ensino. As pessoas precisam estudar a doutrina a partir de situações problema, de situações cotidianas. Nós precisamos estudar a doutrina fazendo correlação com a realidade, porque senão nós estaremos fazendo o que muitos religiosos fazem. Pegam um livro e leem um livro para acreditar no livro, mas ele não tem conexão com o mundo de vida cotidiano. E isso enfraquece, com certeza, a consistência daquele ensino. Vamos para a próxima, Gilson. Newton, como devo proceder com uma pessoa que se diz ateu e evita qualquer assunto que envolva religião e espiritualidade? Exatamente. Ele evita todo assunto que envolve religião e espiritualidade, tem a ver com a resposta que eu dei anteriormente. Mas deixa eu dizer uma coisa para vocês. Nós precisamos respeitar as pessoas. Parece que a gente acha que a pessoa vai para o inferno, não é verdade? Nós precisamos respeitar o tempo das pessoas também. Às vezes nós produzimos muito conflito e às vezes nós nos colocamos como representantes religiosos dentro de um seio familiar, quando muitas vezes tem muitos ateus fazendo mais o bem do que muitos religiosos. Eu não defendo o ateísmo, aliás, Allan Kardec, ele nos recomendou combater o materialismo. Porque o materialismo produzia toda essa série de inconsciências e de alienação espiritual terrena. Mas nós devemos combater num sentido inteligente. Não adianta querer combater a água com fogo. Não adianta a gente querer combater um aspecto com um aspecto que já está saturado na cabeça da pessoa. Ele não quer ouvir religião, ele não acredita em religião, ele deve ter tido sua decepção
nesta vida ou noutra. Ele deve ter tido a sua análise e percepção crítica a respeito dos descaminhos de muitos religiosos na atualidade. Então, é necessário que você possa primeiro testemunhar, porque muita gente quer ensinar aqui, ó, nos lábios, mas não tem exemplo para oferecer. Quando as pessoas começam a ver que algo está nos modificando, que os nossos estudos estão nos transformando numa pessoa melhor, com mais ponderação, com mais equilíbrio, as pessoas começam a ficar atentas para saber o que é aquilo ali. E as pessoas ficam curiosas. Mas muitas vezes tem que partir da pessoa. A gente não tem que ficar impondo nada a ninguém. Saramago, o grande escritor José Saramago, costumava dizer que tentar convencer alguém de alguma coisa é um ato de violência, porque é como querer colonizar aquela mente. Então, nós precisamos ter paciência, ter muita paciência. Digo até para vocês o seguinte, alguns homens de ciência, eles são taxados de ateus, como Stephen Hawking, por exemplo, taxado de ateu, porque o ateísmo lhe desligava de ideias preconcebidas, para que o olhar dele pudesse ficar mais crítico sobre determinados aspectos e ele poder desvelar determinadas leis do universo. Mas nós sabemos que vários escritos de Stephen Hawking revelam alguma sensação ou intuição de uma realidade, de inteligência por trás do universo. Kardec, no capítulo 2, quando ele fala do método, no livro dos médiuns, ele diz assim, não adianta falar de espírito para quem acredita só em átomo. Então, nós precisamos ter sabedoria e falar a partir do que a pessoa tenha de matéria-prima para poder conectar com o que queremos comunicar. Tá? Vamos ter cuidado com algum comportamento de viés atávico religioso que faz a gente pensar que os ateus vão para o inferno, só porque são ateus. Na verdade, com certeza, eles terão seus trabalhos, seus desafios, assim como os teístas também terão desafios depois que desencarnarem. Não são só os ateus. Precisamos ter sabedoria e tranquilidade. Seu Pedro, alegria demais rever. Oh, querido Guarda Nelson, no coração, meu irmão querido. é muito gratificante tê-lo aqui conosco. Nós agradecemos imensamente de coração por tudo que você nos ensinou hoje, pela excelente palestra. Não somos nós, querido, não somos nós. Tudo vem de Deus, tudo vem de Deus. É uma coisa que eu tenho insistido, Pedro, e isso se dirige ao Gilson, se dirige ao Maurício, se dirige a todos os nossos irmãos coordenadores dos grupos espíritas. Nós precisamos despersonalizar e despersonificar o espiritismo. Exato. Nós precisamos ser apenas comunicadores, ser verdadeiramente só instrumentos. Então, precisamos tirar de lá da nossa opinião pessoal e buscar mais nos ensinos espíritas as deduções para as respostas, sempre sem fechar a questão, porque Allan Kardec não era dogmático, nós não podemos fechar a questão como se fôssemos religiosos do passado medieval, e nós precisamos deixar de aparecer. Pronto, eu estou aqui, mas o meu pedido a todas as pessoas é que as pessoas possam pensar assim, nas palavras, mas não na imagem, não na pessoa, porque nós todos, palestrantes, todos, porque existem muitas pessoas idolatrando palestrantes, existem muitas pessoas idolatrando a imagem da pessoa, existem muitas pessoas deixando de ouvir alguém que tenha muito o que dizer só porque não é conhecido, só porque a pessoa não está com visibilidade nas redes sociais, e essas pessoas anônimas têm muito a nos ensinar, têm muito a nos dizer. Então, eu queria lembrar para todos, palestrantes e médiuns, a lição de João Batista, quando Jesus apareceu. João Batista disse assim, para Felipe e André, vocês devem segui-lo, porque agora
é necessário que ele cresça e eu desapareça. Então, essa live aqui, com certeza é o irmão Newton que está falando com todos vocês. É o irmão Newton que está falando com todos vocês. Mas o irmão Newton está fazendo um esforço para que a palavra dele não seja a opinião dele ou a palavra própria ou a visão própria, mas que seja a ressonância dos ensinos espirituais que nós temos e que precisam ser pensados, repensados e até questionados, porque a doutrina espírita é uma doutrina de livre pensadores, de livre pensamento, que não nos coloque em amarras dogmáticas. Porque quando a doutrina te prende, ela também é escravizadora. E a doutrina nos liberta para gerar autonomia individual de cada um fazer a sua própria transformação interior. Correto. Muito obrigado, Newton. Realmente é isso, né? Muita sabedoria nas suas palavras e um convite a todos nós para que nós realmente pautemos a nossa caminhada nesses princípios, né? Entendendo que cada um de nós é responsável pela nossa caminhada, é responsável pelo nosso destino. E que toda ajuda que possa vir de qualquer pessoa é muito bem-vinda, desde o maior até o menor. Mas que nós é que devemos, nós somos os construtores do nosso destino, né? Então é muito importante essa visão. Muito obrigado, querido, Eu que pelas suas agradeço. orientações. Saudade de Pela vocês, presença. saudade demais. Saudade demais, obrigado. Saudade de ser quase barrado no aeroporto. Ok. Vamos então continuar, né? Mais uma vez agradecendo ao Newton e pedindo então a Fátima para fazer a nossa prece do nosso passe coletivo agora, nesse momento. Muito obrigado. Maravilha. Vamos orar. Vamos orar. Vamos receber o passe. Agora vamos iniciar. Seu áudio, Fátima. O seu áudio. Eu estou com o áudio está aberto. Está aberto o áudio. Está me ouvindo, Newton? Não, falta o áudio. Eu abri o áudio. Não. Está aberto. Está ouvindo agora? Gilson, está ouvindo? Fátima, pode continuar, nós estamos ouvindo. Tá ok. Então, vou começar. Iniciando agora o nosso passe coletivo, virtual, e que vocês recebam, não importa onde estejam, que recebam esses fluidos que estão sendo jorrados nesse momento para cada um. E que tome consciência de si mesmo. Porque compaixão, a chave para a consciência crística. Lembrando que a consciência crística é o estado mais elevado de consciência que o ser humano pode atingir. Se quiser desenvolver a consciência crística, aprenda a ser compassivo. Quando um genuíno sentimento pelos outros surge no seu coração, você está começando a manifestar essa grande consciência. Seja sincero com todos e, acima de tudo, seja sincero com você mesmo. Deus é o sussurro no templo de sua consciência. É a luz da intuição. Você sabe quando está agindo errado. Todo o seu ser lhe diz. E este sentimento é a voz de Deus. Se você o escuta ou não escuta, ele fica calado. Deus vê seus pensamentos e ações, bons e maus. Mas isso nada significa para ele. Você é seu filho do mesmo modo. Seu grande amor inclui a todos.
Dos seus corações devem brotar compaixão que alivia todas as dores dos corações alheios. Desenvolva a compaixão para todos. Se quiser expandir a sua consciência, Jesus, o mensageiro maior deste Pai grandioso, que abençoe todas as criaturas e a nós mesmos, neste momento de grandes provações. Mas a nossa fé e confiança nesse Pai amoroso nos permite receber agora a bênção, a luz e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Que assim seja. E então? Vamos agora, então, pedir ao Gilson que faça o aviso das próximas palestras para nós fazermos a mensagem final. Por favor, Gilson. Olá, boa noite a todos. Eu gostaria, antes de anunciar as próximas palestras, dizer que o Grupo Francisco de Assis tem um departamento de atendimento fraterno. Para aquelas pessoas que precisarem, nesse momento, de um aconselhamento dentro das obras de Kardec, precisar conversar, nós temos a Leia, a Vânia, o Silveiro, a Fátima e a Daniela. O telefone delas estão aqui na tela, e caso vocês precisarem desse atendimento fraterno ou identificar alguém que necessite, por favor, entre em contato com as pessoas do grupo, que eles vão estar prontos para atendê-los. Caso os outros convidados tenham algum comentário, logo, logo eu tiro vocês do mudo, tá? Porque estava tendo um barulho de interferência. Nós teremos, amanhã, nós teremos uma live com o Charles e com a Elza, e acredito que seja em comemoração ao Livro dos Espíritos. Então, vai ser amanhã, às 12 horas, através do Facebook da Buzz. Então, fica o convite para todos vocês para ouvir o Charles falando a respeito do Livro dos Espíritos. Nós temos as nossas palestras marcadas para os próximos 5 finais de semana. Então, a nossa próxima palestra vai ser com um grande amigo nosso, conhecido de vocês, que é o seu Manuel Portásio, que vai estar falando do final dos tempos, um mundo em transformação. Todas as palestras vão ser transmitidas pela página pelo Facebook do grupo. Então, fica o convite para vocês, tá? Na próxima semana, com o seu Manuel Portásio. Depois nós teremos, na outra semana, a nossa palestrante será a dona Carmen Silveira, que já esteve conosco no centro, e o tema dela vai ser Sinais dos Tempos e o Florescer da Primavera. No mesmo horário, após a palestra da dona Carmen, nós teremos a palestra... Deixa eu só encontrar aqui, por favor. Nós teremos a palestra do Jaime Ribeiro, que já esteve conosco no centro também. O Jaime, ele é escritor do livro Empatia, já esteve dando palestra no nosso grupo, e também é um grande apoiador do projeto Fraternidade Sem Fronteiras, assim como o Nilton também, né, Nilton? Mostra a camisa aí para nós, Nilton. Eu vi que você está com a camisa aí, mostra a camisa aí, bonita. Depois do Jaime, nós vamos ter a palestra com a nada mais, nada menos, com a nossa amiga e companheira
Kátia, que vai estar falando do legado de Francisco. Lembrando a todos vocês que o convite fica para todas as casas espíritas, tanto da Inglaterra como do Brasil, que quiserem estar com a gente nesse horário. É só entrar na página do Facebook do Grupo Francisco de Assis. Depois da Kátia, nós teremos a palestra com o nosso amigo Enio Medeiros, que também já esteve conosco, acompanhando o Divaldo. Eles são, acredito que de Curitiba, acompanham o Divaldo quando o Divaldo sai para o exterior, e também trabalham com o Divaldo na Mansão do Caminho. E só isso, por enquanto. Mas assim que nós tivermos mais palestras, nós vamos estar avisando todos vocês. O grupo ainda gostaria de anunciar que o Congresso Espírita Britânico foi transferido para maio do ano que vem. Nós teremos, dessa vez, a inclusão do Alberto Almeida, que vai estar com a gente também no Congresso. O link de inscrição é o mesmo e vai acontecer no dia 15 e 16 de maio, que é um evento promovido pela ABANS. Nós temos... o Grupo Francisco de Assis é um grande apoiador do Fraternidade Sem Fronteiras, que tem os projetos tanto no Brasil como na África. E, nesse momento, o projeto está precisando muito da ajuda de vocês, assim como em outros momentos também, porque as pessoas estão muito solidárias no momento, estão ajudando umas às outras, estão percebendo realmente a necessidade do outro. Mas eu devo lembrar que a necessidade sempre teve. A necessidade sempre existiu. Então, esse acordar que nós estamos tendo agora é para a gente notar que a necessidade sempre existiu. Aqui, na África ou no Brasil. Então, nós precisamos continuar mantendo nossos projetos através da venda de livros. Nós temos muitos livros, inclusive o livro do nosso palestrante, Cartas da Imortalidade, que esteve aqui com a gente. Nós estamos vendendo todos os nossos livros por 11 libras com a taxa de entrega. Para fazer encomendas, vocês é só passar a mensagem para um desses números que está na tela. Nós temos livros de vários autores, nós temos também muitos livros infantis, e muitos deles, os direitos autorais são doados por Fraternidade Sem Fronteiras. Então, mais uma vez, fica o convite para vocês de participar das nossas palestras, o nosso agradecimento, e eu gostaria de chamar o seu Pedro para fazer as considerações finais. Muito obrigado. Amigos queridos, nós gostaríamos de agradecer imensamente ao Newton por estar conosco, por participar desse momento tão especial. Obrigado por todos que estiveram conosco, por participar desse banquete espiritual, né? Esse banquete espiritual onde nós fomos tão presenteados com a misericórdia divina, os nossos queridos amigos espirituais, Francisco de Assis, nosso mentor, e todos que trabalham conosco, que nos ajudam, que nos intuem, que nos dá a sustentação para continuar nessa caminhada em busca do nosso aprimoramento espiritual, em busca do amor, da caridade, enfim, de todas as virtudes que o Cristo nos ensinou. E uma reflexão última é dizendo que essa situação em que nós estamos vivendo, ela é realmente um convite, né? Um convite muito importante para que nós possamos visualizar a vida e o mundo e tudo que nos cerca de uma forma diferente, né? Para que nós possamos, então, com essa visão ampliada, mais sensível à dor do nosso semelhante, que nós possamos ir de encontro àqueles que sofrem, àqueles que necessitam, para que a gente possa seguir essa caminhada que o Cristo nos pediu. Então, essa finalidade, né, da vida, que é essa evolução, a busca da luz, né, é fundamental para que nós possamos despertar para a nossa verdadeira espiritualidade e aquilo que Jesus nos pede
nos orienta para que nós sigamos. Muito obrigado de coração a todos, muita gratidão a todos vocês, que Jesus nos abençoe sempre e continuemos essa busca e esse caminho. Graças a Deus. Obrigado, gente. Muito obrigado. Obrigado a todos. Bluetooth mode has been on.